Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. O toque dele queimava minha pele. Seus dedos percorriam meu rosto como se memorizassem cada contorno, cada ângulo. Estávamos sozinhos na varanda do apartamento dele, com Manhattan pulsando abaixo de nós. Mas eu só conseguia sentir a batida do meu próprio coração. Eli sorriu daquela forma que sempre me deixava sem defesas. Um sorriso lento, começando no canto dos lábios, revelando um quase imperceptível vinco na bochecha direita. Você ainda acha que pode me intimidar com esse olhar, Dorian Ashcroft? Ele sussurrou, os olhos castanhos brilhando sob as luzes da cidade. Tentei manter a compostura, mas era impossível quando seu polegar acariciava meu lábio inferior, assim, tão delicadamente, que parecia quase uma súplica. Não estou tentando intimidar ninguém, respondi, mas minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Ele se aproximou mais, nossos narizes quase se tocando. O cheiro dele, uma mistura de antisséptico hospitalar e aquele perfume de sândalo que eu já tinha decorado, me envolvia completamente. Senti minhas defesas ruindo como um castelo de areia sob a maré. Mentiroso, ele murmurou contra meus lábios, antes de finalmente me beijar. E então, como sempre acontecia quando Eli me beijava, o mundo simplesmente deixava de existir. Havia apenas o calor de sua boca, o gosto de café amargo na língua dele, suas mãos segurando meu rosto como se eu fosse algo precioso, como se eu fosse mais do que o frio herdeiro dos hotéis Ashcroft, como se ele realmente me amasse. Se ao menos eu soubesse naquela noite o quanto ainda teríamos que enfrentar. Nunca acreditei em destino até o dia em que meu helicóptero caiu. Era uma quinta-feira comum em dezembro, céu nublado sobre Nova York, temperatura beirando o congelante. Nada que indicasse que minha vida estaria prestes a virar de cabeça para baixo. Como herdeiro dos hotéis Ashcroft, eu estava acostumado a voar entre reuniões em Manhattan. Era apenas mais um deslocamento rotineiro. Até que não foi. O piloto mencionou algo sobre turbulência, depois sobre um problema no motor. Lembro-me de olhar pela janela e ver o East River se aproximando rápido demais. Fechei meus olhos. Depois, apenas fragmentos, o impacto, água fria, gritos e então, escuridão. Acordei com uma luz ofuscante sobre meu rosto e uma dor excruciante no peito. Sr. Ashcroft, pode me ouvir? A voz era clara e firme. Tentei focalizar, mas minha visão estava embaçada. Senti algo quente escorrendo pela minha têmpora. Pupilas responsivas. Pressão ainda instável. A mesma voz continuava falando. Não para mim, mas para alguém próximo. Precisamos fazer uma tomografia imediatamente. Finalmente consegui distinguir um rosto. Um homem jovem, talvez da minha idade, 30 e poucos anos, com cabelos castanhos desalinhados e olheiras profundas. Usava um jaleco branco manchado de algo que preferi não identificar. Sr. Ashcroft, sou o Dr. Maddox. Você sofreu um acidente de helicóptero, mas está no hospital agora. Consegue me dizer se sente dor em algum lugar específico? Tentei responder, mas minha garganta parecia feita de lixa. Tossi, sentindo como se meu peito estivesse sendo rasgado. Costelas, consegui murmurar. Ele acenou com a cabeça, seus olhos, de um castanho intenso, notei absurdamente, avaliando-me com precisão clínica. Suspeita de 2 costelas fraturadas. Também temos uma laceração na testa que vamos precisar suturar. Ele se virou para uma enfermeira. Vamos preparar para a cirurgia assim que a tomografia confirmar que não há hemorragia interna. Quero um quarto privado, consegui dizer entre respirações dolorosas. E foi então que notei. Ele estava usando tênis surrados, com a lateral rasgada perto do dedão. Tênis rasgados no traje médico. Onde diabos eu estava? Dr. Maddox olhou novamente para mim e, pela primeira vez, algo além da eficiência clínica passou por seu rosto. Uma sombra de irritação? Sr. Ashcroft, você está no Hospital Municipal do Brooklyn. Não temos quartos privados como nos seus hotéis 5 estrelas. Ele fez uma pausa, inclinando-se levemente. No momento, estamos mais preocupados em garantir que seu cérebro não esteja sangrando do que com amenidades.
Mesmo através da dor, senti meu orgulho se contorcer. Quem esse médico pensava que era? Sei quem você é, ele continuou, verificando algo no monitor ao meu lado. E aqui isso não importa nem um pouco. Para mim, você é apenas mais um paciente que precisa de cuidados. Entendido? Antes que pudesse responder, uma onda de náusea me atingiu, e tudo ficou escuro novamente. Nos dias que se seguiram, flutuei entre a consciência e a inconsciência. Descobri que tinha sofrido uma concussão, além das 2 costelas fraturadas. O piloto e meu assistente haviam sobrevivido com ferimentos leves. Meu telefone não parava de tocar. Meu pai, executivos da empresa, advogados, a imprensa. E em meio ao caos, uma constante. O Dr. Eli Maddox, com seus tênis rasgados e uma playlist de jazz que tocava baixinho em seu celular durante as rondas matinais. Como estamos nos sentindo hoje, Sr. Ashcroft? Ele perguntava, sempre com aquele tom levemente sarcástico que me irritava profundamente. Já poderia estar em casa se me dessem alta. Respondi no 4º dia quando finalmente conseguia falar, sem sentir como se estivesse sendo esfaqueado no peito. Sua tomografia de controle é hoje. Se estiver tudo bem, talvez possa ir embora amanhã. Ele verificou o curativo na minha testa. A sutura está cicatrizando bem. Provavelmente ficará uma cicatriz mínima. Isso é inaceitável, retruquei imediatamente. Não posso ter uma cicatriz no rosto. Eli arqueou uma sobrancelha, parando o que fazia. Inaceitável? Sério? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Você quase morreu. Sabe disso, certo? Estou falando literalmente. Seu coração parou por 40 segundos na sala de cirurgia. Isso me pegou de surpresa. Ninguém havia mencionado que eu tinha morrido. Boa sorte tentando processar a morte por uma cicatriz de 2 centímetros. Ele murmurou, anotando algo no meu prontuário. Foi quando notei que havia algo escrito na lateral de seus tênis rasgados. Letras pequenas à caneta. Estreitei os olhos tentando ler. Remember why? Lembrar por quê? Por que o quê? Sabe, em vez de encarar meus pés, poderia agradecer à equipe que salvou sua vida. Eli disse, me pegando no flagra. Só uma sugestão. Ele saiu antes que eu pudesse responder, deixando para trás apenas o som suave de John Coltrane, escapando de seus fones de ouvido. Naquela noite, enquanto observava o céu através da janela do hospital, pensei no quão estranho era estar vivo graças a um homem que parecia me desprezar só por eu ser quem eu era. Pensei nos olhos dele, intensos, honestos, completamente indiferentes à fortuna Ashcroft. E pela primeira vez na vida, senti algo que não conseguia nomear, algo que fazia meu coração disparar. Se quiserem saber como tudo começou entre eu e Eli, continuem acompanhando. Prometo que a história só fica mais interessante a partir daqui. 3 semanas após minha alta hospitalar, eu me peguei fazendo algo que nenhum Ashcroft admitira jamais ter feito, esperando em uma fila. Mais especificamente, na fila da cafeteria do Hospital Municipal do Brooklyn, segurando um copo de papel com o café mais amargo que já provei na vida. Eu poderia alegar que estava ali para minha consulta de acompanhamento, mas seria mentira. Minha consulta tinha sido no dia anterior. Eu simplesmente não conseguia parar de pensar no Dr. Eli Maddox. Foi quando o vi atravessando o saguão, com aqueles mesmos tênis rasgados, cabelos mais desalinhados que nunca, conversando animadamente com uma enfermeira. Parecia cansado, mas vivo de um jeito que eu raramente via nas pessoas do meu círculo social. Senti um frio na barriga quando ele me notou e parou de andar. A enfermeira olhou de Eli para mim, disse algo que não consegui ouvir e se afastou com um sorriso cúmplice. Eli hesitou por um momento antes de se aproximar. Sr. Ashcroft, ele disse formalmente, mas havia um quê de surpresa em sua voz. Algum problema com sua recuperação? Dr. Maddox, respondi tentando parecer casual. Não, estou bem. Só vim verificar a ala pediátrica do hospital. Ele franziu a testa. A ala pediátrica? Por quê? Estou considerando uma doação, respondi rapidamente. Não era exatamente uma mentira, eu estava mesmo considerando. Só não era o motivo real da minha visita. Ouvi dizer que vocês precisam de novos equipamentos. Algo mudou em seu olhar, uma mistura de desconfiança e curiosidade.
Generoso da sua parte. Não sabia que filantropia hospitalar estava na agenda dos Ashcroft. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondi, irritado com sua presunção, mas também intrigado por seu desafio constante. Evidentemente. Ele ajustou o estetoscópio no pescoço. Bem, se quiser conhecer a ala pediátrica, posso encaminhar você para a doutora Chen. Ela é a chefe do departamento. Na verdade, disse, reunindo coragem, estava pensando se você aceitaria almoçar comigo, para discutir possibilidades de doação. E ele me encarou por tanto tempo que comecei a me sentir desconfortável, algo que raramente acontecia comigo. Finalmente, um sorriso lento começou a se formar no canto de sua boca. Você está me convidando para um almoço de negócios ou para um encontro, Sr. Ashcroft? A pergunta direta me pegou de surpresa. Pessoas do meu círculo social jamais seriam tão diretas. Eu hesitei, mas então decidi que se ele podia ser direto, eu também podia. Ambos, talvez? Ele riu, um som inesperadamente melodioso. Ao menos você é honesto. Isso é refrescante, vindo de alguém do seu universo. Meu universo? Repeti, uma pontada de indignação em minha voz. Veja bem, Dorian. Posso te chamar de Dorian? Ele não esperou minha resposta. No seu mundo, as pessoas dizem uma coisa e querem dizer outra. Tudo é sobre conexões, influência e quem conhece quem. Aqui, ele gesticulou ao redor, para o hospital movimentado. Aqui só temos tempo para a verdade. Brutalmente direta, às vezes, mas sempre verdade. Fiquei sem palavras por um momento, absorvendo não apenas o que ele dizia, mas como seu rosto se animava quando falava sobre seu trabalho. Havia paixão ali, uma dedicação que eu raramente via em qualquer lugar. Então, ele continuou, já que estamos sendo honestos, sim, vou almoçar com você. Não porque estou interessado em sua doação, mas porque, por alguma razão inexplicável, você me intriga, Dorian Ashcroft. Eu te intrigo? Perguntei, incapaz de esconder minha surpresa. É difícil não ficar intrigado quando um bilionário aparece no meu hospital 3 vezes em uma semana, fingindo ter interesse em filantropia só para me ver. Ele sorriu novamente, seus olhos brilhando com algo que parecia ao mesmo tempo um desafio e uma promessa. Meu intervalo é ao meio-dia. Espero que não se importe em comer no refeitório dos funcionários. A comida é terrível, mas o café é pior ainda. E com isso, ele se afastou, deixando-me com uma sensação estranha no peito, algo entre irritação e expectativa. Olhei para meu relógio. Ainda faltavam 2 horas para o meio-dia. O refeitório era exatamente como eu imaginava, barulhento, apertado e cheirando a comida institucional. Escolhi uma mesa no canto, sentindo-me completamente fora do lugar com meu terno Armani e sapatos italianos. As pessoas me lançavam olhares curiosos enquanto passavam, provavelmente reconhecendo meu rosto das notícias sobre o acidente. Pontualmente ao meio-dia, Eli apareceu com uma bandeja contendo algo que vagamente se assemelhava a lasanha e um copo de água. Ele se sentou à minha frente, analisando meu prato intocado. Não está com fome? Estou esperando o catering que encomendei. Respondi antes de perceber como isso soaria. Ele arqueou as sobrancelhas, depois jogou a cabeça para trás e riu abertamente. Claro que você fez isso. O quê? Perguntei defensivamente. Nada. Ele balançou a cabeça, ainda sorrindo. É só que você é exatamente como imaginei que seria. E isso é ruim? Não disse que era ruim, disse que era previsível. Ele provou a lasanha e fez uma careta. Mas também estou feliz por você ter pedido comida. Esta lasanha está particularmente terrível hoje. Contra minha vontade, sorri. Havia algo refrescante na honestidade brutal de Eli. Então, ele continuou enquanto mastigava. Vamos falar sobre o que realmente te trouxe aqui, já que não é a incrível culinária hospitalar. Já disse que estou interessado em fazer uma doação. E eu sou o especialista em captação de recursos do hospital agora? Não, mas... Hesitei, organizando meus pensamentos. Você é o único médico que conheço aqui. E você... me impressionou. Isso o fez parar de comer. Eu te impressionei? Sua dedicação.
Elaborei, evitando seus olhos. A maneira como trata seus pacientes. Como continua trabalhando, mesmo que claramente esteja exausto. Aquela noite em que você ressuscitou um homem de 60 anos e ainda assim passou para verificar minha condição às 3 da manhã. Só estava fazendo meu trabalho, ele disse. Mas havia algo diferente em sua voz. Mais suave. Não, insisti. Você faz mais que seu trabalho. Você se importa. E isso é... Parei buscando a palavra certa. Raro. Um silêncio se instalou entre nós, preenchido apenas pelo barulho ao redor. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, Eli parecia não saber o que dizer. Naquele momento, 2 funcionários uniformizados entraram no refeitório carregando várias sacolas elegantes com o logotipo do Le Bernardin, um dos restaurantes mais exclusivos de Nova York. Sr. Ashcroft, um deles perguntou, aproximando-se de nossa mesa. Sim, respondi. Podem deixar aqui, obrigado. Enquanto eles organizavam os recipientes na mesa, percebi que todos no refeitório tinham parado para olhar. Senti o rosto esquentar, repentinamente consciente de como isso poderia parecer ostentação. Não era minha intenção. Eu genuinamente só queria ter um almoço decente com Eli. Mas a expressão no rosto dele me fez perceber meu erro. Você pediu comida do Le Bernardin para um almoço no refeitório de hospital? Ele perguntou quando os entregadores se afastaram. Sim, respondi, sentindo-me estranhamente inseguro. É um bom restaurante. Dorian, ele disse lentamente. O Le Bernardin tem uma lista de espera de meses. Como você conseguiu que eles entregassem aqui em 2 horas? Dei de ombros, tentando parecer casual. O chefe executivo frequenta nosso hotel em Miami. Ele me deve alguns favores. Eli balançou a cabeça, impressionado ou horrorizado. Eu não conseguia dizer. Seu mundo é realmente outro planeta. Abri um dos recipientes, revelando uma entrada de vieiras perfeitamente preparadas. O aroma delicado preencheu o ar entre nós. Experimente, ofereci, empurrando o recipiente em sua direção. É melhor que a lasanha. Ele hesitou, depois pegou um garfo. Isso vai contra tudo que eu represento, sabe? Deveria estar desprezando seu estilo de vida extravagante e moralmente questionável. Então, por que não está? Perguntei, sinceramente curioso. Eli provou a vieira e fechou os olhos por um momento, um pequeno gemido de apreciação escapando de seus lábios. Quando os abriu novamente, havia um novo brilho neles. Porque você também é intrigante, Dorian Ashcroft. Ele limpou a boca com o guardanapo de pano que veio com a refeição. Talvez haja mais em você do que aparenta. O resto do almoço transcorreu surpreendentemente bem. Descobri que Eli nasceu em Detroit, filho de uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira. Ela morreu de câncer quando ele tinha 16 anos, e ele praticamente se criou sozinho depois disso. Formou-se em medicina com bolsa integral, trabalhou em 3 empregos para pagar as contas, e ainda assim encontrou tempo para se voluntariar em clínicas gratuitas. Em troca, contei a ele sobre crescer sob a sombra sufocante do Império Ashcroft, sobre as expectativas esmagadoras de meu pai, sobre como, apesar de todo o privilégio, nunca me senti realmente livre. É engraçado, Eli disse quando terminamos a sobremesa. Uma mousse de chocolate que ele declarou ser criminosamente boa. Você tem tudo o que o dinheiro pode comprar, e ainda assim parece mais preso que qualquer pessoa que conheço. A observação me atingiu como um soco no estômago, principalmente porque era verdadeira. Antes que pudesse responder, o pager de Eli tocou. Ele o verificou e imediatamente se levantou. Emergência na sala de trauma. Tenho que ir. Claro, respondi, tentando esconder meu desapontamento. Ele já estava se afastando quando parou e se virou. Obrigado pelo almoço. Foi inesperado. Podemos repetir, sugeri rapidamente. Amanhã? Um sorriso lento se formou em seu rosto. Amanhã tenho plantão noturno. Jantar, então? Você não desiste fácil, não é? Ele riu baixinho. Tudo bem, jantar. Mas desta vez eu escolho o lugar. Não vai me levar ao refeitório, vai? Perguntei, meio brincando, meio sério. Melhor, ele respondeu com um brilho travesso nos olhos. Vou te mostrar como a outra metade vive, Dorian Ashcroft. E com isso,
Ele saiu correndo em direção à emergência, deixando-me com uma estranha sensação de leveza que não sentia há anos. Olhei ao redor do refeitório para os médicos e enfermeiras voltando apressados ao trabalho, para a comida simples, para a vida real acontecendo ao meu redor. Pela primeira vez em muito tempo, me senti presente, vivo. E tudo por causa de um médico com tênis rasgados e um sorriso que fazia meu coração disparar. O restaurante que Eli escolheu era, na verdade, uma barraca de comida mexicana em Sunset Park. Estávamos sentados em mesas de plástico na calçada, comendo tacos que pingavam nas mãos e bebendo cerveja barata de garrafas long neck. Ao nosso redor, famílias latinas conversavam animadamente. Crianças corriam entre as mesas e o aroma de coentro e limão preenchia o ar. Era o oposto de tudo a que eu estava acostumado. E, surpreendentemente, eu estava adorando. Admita, Eli disse, observando minha expressão enquanto eu mordia um taco de carnitas. É melhor que qualquer coisa no Le Bernardin. É diferente. Respondi diplomaticamente, mas não consegui conter um sorriso quando o sabor explodiu em minha boca. Ok, é incrível. Ah, eu sabia. Ele pareceu genuinamente satisfeito, como se tivesse ganhado algum tipo de competição. Sabia que por trás daquela fachada de príncipe de gelo, havia um ser humano que poderia apreciar um bom taco de $3. Príncipe de gelo? Repeti, arqueando uma sobrancelha. É assim que você me vê? É. Eli tomou um gole de cerveja, me estudando por cima da garrafa. É assim que todo mundo te vê, Dorian. O solteiro mais cobiçado de Nova York, implacável nos negócios, inacessível nos relacionamentos, o homem que recusou um encontro com uma princesa europeia porque, segundo as fofocas, ela não tinha conversa interessante. Engasguei com minha cerveja. Como você sabe disso? Google. Ele deu de ombros. Não pense que não pesquisei sobre você depois que começou a aparecer no hospital por acaso. Isso é injusto, protestei. Você sabe tudo sobre mim, e eu mal sei qualquer coisa sobre você. O que você quer saber? Ele abriu os braços. Um gesto de total abertura que me pegou desprevenido. Pergunte. Sou um livro aberto. Hesitei, considerando cuidadosamente. Havia tantas coisas que queria saber sobre Eli Maddox. Por que medicina de emergência? Por que um hospital público quando, com seu talento, poderia estar ganhando 4 vezes mais em uma clínica privada? Por que aqueles tênis rasgados quando claramente poderia comprar novos? Mas a pergunta que saiu foi outra. Você está saindo com alguém? Ele quase engasgou com seu taco, depois começou a rir. Direto ao ponto, hein? Você disse para perguntar qualquer coisa. Respondi, sentindo meu rosto esquentar. Não, não estou saindo com ninguém. Ele limpou a boca com um guardanapo de papel. Não tenho muito tempo para relacionamentos, e você? Alguma princesa europeia no horizonte? Não, respondi simplesmente. Eu tenho padrões elevados. Então o príncipe de gelo tem coração, afinal. Não me chame assim, pedi, mais suavemente do que pretendia. Algo em meu tom deve ter comunicado mais do que minhas palavras, porque a expressão de Eli mudou, tornou-se mais séria. Desculpe, ele disse, e pareceu sincero. É fácil esquecer que por trás das manchetes há uma pessoa real. Da mesma forma que é fácil esquecer que por trás do jaleco há mais que um médico, respondi. Nossos olhares se encontraram e, por um momento, senti como se algo invisível nos conectasse. Um entendimento mútuo, talvez, ou algo mais profundo. O momento foi quebrado quando meu celular tocou. Verifiquei a tela e xinguei baixinho. Meu pai, expliquei, rejeitando a chamada. Provavelmente querendo saber por que não compareci à reunião do conselho hoje. Você faltou a uma reunião do conselho para jantar comigo? Eli parecia genuinamente surpreso. Dei de ombros, fingindo uma casualidade que não sentia. Tinha coisas mais importantes para fazer. Como comer tacos baratos em Sunset Park? Como descobrir se o Dr. Eli Maddox é tão interessante quanto parece? Corrigi, segurando seu olhar. Um leve rubor coloriu suas bochechas, algo que achei inesperadamente adorável. Eli Maddox, o médico destemido que enfrentava emergências sangrentas sem piscar, estava corando por minha causa. E, ele perguntou, a voz mais suave, qual é o veredicto? O júri ainda está deliberando,
Respondi com um pequeno sorriso. Preciso de mais evidências. Isso soa como um pedido para um terceiro encontro, Sr. Ashcroft. E se for? Eli sorriu, aquele sorriso lento que começava no canto dos lábios e gradualmente iluminava todo o seu rosto. Então eu diria que o príncipe de gelo está definitivamente derretendo. Meu telefone tocou novamente. Desta vez rejeitei a chamada sem nem olhar quem era. Não vai atender? Eli perguntou. Não. Terminei minha cerveja em um gole. Estou ocupado vivendo. Seus olhos brilharam com algo que não consegui identificar, mas que fez meu coração acelerar. Nesse caso, ele disse levantando-se e estendendo a mão. Que tal um sorvete de sobremesa? Conheço um lugar a 2 quarteirões daqui que vai mudar sua vida. Peguei sua mão sem hesitar, surpreso com a eletricidade que pareceu correr entre nós no momento em que nos tocamos. Seus dedos eram quentes, calejados em algumas partes. Mãos que salvavam vidas diariamente. Tão diferentes das minhas, que só sabiam assinar contratos e apertar outras mãos em negociações. Enquanto caminhávamos pelas ruas movimentadas de Sunset Park, mão na mão, percebi que algo fundamental estava mudando dentro de mim, como se o Dorian Ashcroft, que existiu antes do acidente, estivesse se transformando em alguém novo, alguém que poderia comer tacos baratos na calçada, ignorar ligações de seu pai e segurar a mão de um médico com tênis rasgados enquanto o sol se punha sobre Brooklyn. Alguém que, talvez pela primeira vez, não estava apenas existindo, mas vivendo. Como essa história continua? As coisas só vão esquentar entre mim e Eli, embora não sem alguns conflitos no caminho. Acompanhem para descobrir. Nas semanas que se seguiram, Eli e eu criamos nossa própria rotina. Jantares após seus plantões, caminhadas pelo Brooklyn em suas folgas. Uma vez, o convenci a me acompanhar em um evento beneficente. Ele usou um smoking alugado e passou a noite toda me provocando sobre o quão absurdamente cara era a champanhe servida enquanto as pessoas fingiam se importar com causas sociais. Gradualmente, as barreiras entre nós foram caindo. Descobri que a risada de Eli era contagiante, que ele tinha uma memória impressionante para fatos aleatórios e que seu gosto musical ia muito além do jazz. Ele descobriu que eu, apesar da imagem pública de frieza calculada, tinha uma paixão secreta por filmes de ficção científica ruins e que, se pudesse escolher, teria estudado astronomia em vez de administração. Nunca nos rotulamos. Não falávamos sobre o que estávamos construindo. Apenas existíamos naquele espaço entre amizade e algo mais. Nenhum de nós disposto a dar o primeiro passo para definir o que, em retrospecto, já estava perfeitamente claro para todos ao nosso redor. Até a noite em que tudo mudou. Era um domingo, e Eli tinha acabado de completar um plantão duplo de 36 horas. Ele estava exausto, olheiras profundas marcando seu rosto enquanto esperava por mim na entrada do hospital. Havíamos combinado de jantar, mas ao vê-lo tão cansado, mudei os planos. Vamos para meu apartamento, sugeri. Você precisa descansar, não de um restaurante barulhento. Ele hesitou, como sempre fazia quando eu sugeria algo que cruzava uma de nossas invisíveis linhas divisórias. Não sei se é uma boa ideia. Por quê? Perguntei mais diretamente do que pretendia. Qual é o problema em vir ao meu apartamento? Já estamos nos vendo há quase 2 meses, Eli. Estamos nos vendo? É isso que estamos fazendo? Havia uma tensão em sua voz que eu raramente ouvia. Porque nunca definimos o que é isso, Dorian. Olhei ao redor, consciente de que estávamos tendo essa conversa na entrada movimentada do hospital. Podemos discutir isso em particular, por favor? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que eu já reconhecia como sinal de sua frustração. Tudo bem. O caminho até meu apartamento na cobertura do Hotel Ashcroft, em Manhattan, foi feito em um silêncio tenso. Enquanto subíamos no elevador privativo, observei Eli pelo reflexo das portas espelhadas. Ele estava olhando para tudo. Os detalhes em ouro, o mármore italiano, a sensação geral de opulência desnecessária, com uma expressão que não consegui decifrar. Quando as portas se abriram diretamente para meu apartamento, ouvi sua respiração prender por um momento. A vista era
Admito, de tirar o fôlego. Paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica de Manhattan, o horizonte brilhando contra o céu noturno. A decoração era minimalista, mas cada peça escolhida custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Bem, isso explica muita coisa, Eli murmurou, caminhando até a janela. O que quer dizer? Perguntei, aproximando-me dele. É como se vivêssemos em planetas diferentes, Dorian. Ele se virou para mim, seus olhos refletindo as luzes da cidade. Você mora literalmente acima de tudo e de todos. Isso é injusto, protestei. Não escolhi nascer um Ashcroft. Não, mas escolhe continuar vivendo como um. Sua voz estava cansada, mas firme. Duas realidades paralelas que ocasionalmente se cruzam quando você decide visitar o mundo real. Suas palavras me atingiram como um soco. É isso que você acha? Que estou apenas turistando em sua vida? Que isso não é real para mim? É real? Ele se aproximou, seus olhos buscando algo nos meus. Por que nunca falamos sobre o que estamos fazendo? Estamos namorando? Somos amigos que ocasionalmente flertam? Ou sou apenas uma experiência interessante para você? O médico de tênis rasgados que mostra como vivem os plebeus? Você sabe que não é isso, respondi, sentindo um nó na garganta. Eu não sei de nada, Dorian. Esse é o problema. Ele deu um passo para trás, criando distância entre nós. Nos últimos 2 meses, conheci o homem por trás do príncipe de gelo. Alguém que é engraçado, inteligente, surpreendentemente gentil quando ninguém está olhando. Alguém por quem eu poderia facilmente me apaixonar. Mas então, vejo tudo isso. Ele gesticulou ao redor para o apartamento, para minha vida. E me pergunto se estou me iludindo. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Nunca havíamos estado tão próximos de dizer o que realmente sentíamos um pelo outro. Não está se iludindo, disse finalmente, dando um passo em sua direção. O que sinto por você é real, Eli. Mais real que qualquer coisa que já senti. Algo mudou em seu olhar. Uma vulnerabilidade que raramente permitia que alguém visse. Prove, ele sussurrou. Não hesitei. Eliminei a distância entre nós e segurei seu rosto entre minhas mãos. Por um segundo, apenas nos olhamos. Olhos castanhos, encontrando os meus, cheios de dúvida e desejo em igual medida. E então, finalmente, o beijei. Foi como se algo explodisse dentro de mim, no momento em que nossos lábios se tocaram. Suas mãos encontraram caminho até minha cintura, me puxando para mais perto enquanto o beijo se aprofundava. Ele tinha gosto de café preto e algo doce. Talvez os chocolates que sempre mantinha no bolso do jaleco para os momentos mais estressantes dos plantões. Quando nos separamos, ambos estávamos sem fôlego. Isso responde sua pergunta? Perguntei, minha voz mais rouca do que pretendia. Um sorriso lento começou a se formar em seus lábios. Estou começando a entender, mas talvez precise de mais evidências para ter certeza. Ri, puxando-o para outro beijo, mais urgente desta vez. Suas mãos exploravam minhas costas, meu cabelo, como se quisesse memorizar cada parte de mim. Quando finalmente nos separamos novamente, suas pupilas estavam dilatadas, o castanho de seus olhos reduzido a um fino anel ao redor do negro. Somos reais, Eli, sussurrei contra seus lábios. Isso é real. Ele assentiu lentamente, sua testa contra a minha. Estou exausto, admitiu com um pequeno sorriso. Provavelmente não sou a melhor companhia agora. Fica, pedi, segurando sua mão. Apenas para dormir. Podemos conversar mais pela manhã. Depois de um momento de hesitação, ele assentiu. Mais tarde, deitado ao lado de Eli em minha cama, observando seu peito subir e descer em um sono profundo, senti algo estranho e maravilhoso se estabelecer dentro de mim. Uma certeza, um pertencimento. Como se, de alguma forma, depois de todos esses anos procurando algo que nem sabia que estava perdido, finalmente tivesse encontrado. Amanhã trouxe uma nova intimidade entre nós. Eli usando minha camisa de pijama grande demais para ele, café compartilhado na varanda, beijos lentos que pareciam prometer algo mais. Mas quando meu telefone tocou, meu pai, mais uma vez, a bolha estourou. Preciso atender, disse relutantemente. Ele não vai parar de ligar até que eu responda. Eli assentiu, dando-me espaço enquanto levava nossa xícara para a cozinha.
Atendi a chamada, preparando-me para a bronca inevitável. Dorian, onde diabos você estava? A voz de meu pai era como sempre, autoritária, impaciente, ligeiramente decepcionada. Temos uma crise com o hotel de Tóquio e você simplesmente desaparece por dias? Estive ocupado, respondi, observando Eli pela porta da cozinha. Ele estava de costas para mim, ombros tensos. Ocupado? Meu pai riu sem humor. Com o quê? Seus pequenos projetos de caridade? Ou é aquele médico de novo? Congelei. Do que você está falando? Por favor, Dorian. Você acha que não tenho pessoas observando você? Acha que não sei sobre seus jantares em pequenos restaurantes étnicos em Brooklyn? Sobre suas visitas constantes àquele hospital municipal? A raiva subiu como bile em minha garganta. Você está me espionando? Estou protegendo nossos interesses, ele respondeu friamente. E falando nisso, precisamos discutir essa sua ideia ridícula de doar 20 milhões para o Hospital Municipal do Brooklyn. O conselho jamais aprovará isso. Meu coração parou por um segundo. No canto do meu olho, vi Eli se virar lentamente da pia, sua expressão mudando. Como você soube disso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Os documentos preliminares passaram pelo departamento jurídico ontem. Francamente, Dorian, se quer impressionar seu médico de estimação, compre-lhe um carro. 20 milhões para um hospital que atende pessoas que nem sequer podem pagar por seus serviços é um desperdício absurdo. Não é um desperdício, respondi, a voz trêmula de raiva. Eles precisam de uma nova ala pediátrica, equipamentos atualizados, mais funcionários. Não me importo com o que eles precisam. Me importo com o que a Ashcroft Corp precisa. E não precisamos jogar dinheiro em causas perdidas por conta de seu novo hobby. Não é um hobby, pai. Chega, Dorian. Cancele a doação. Encontre alguém do seu nível para se distrair. E esteja no escritório em 1 hora. Temos decisões reais a tomar. A linha ficou muda. Lentamente abaixei o telefone, sentindo o peso do olhar de Eli. 20 milhões de dólares? Ele perguntou, sua voz estranhamente calma. Virei-me para encará-lo. Eu ia te contar. Quando? Seus olhos estavam duros agora. A vulnerabilidade da noite anterior completamente desaparecida. Antes ou depois de usar-me como justificativa para seu projeto de caridade? Não é assim, disse, dando um passo em sua direção. O hospital realmente precisa. Não me diga do que meu hospital precisa! Ele explodiu, uma raiva que nunca havia visto antes tomando conta de seu rosto. Trabalho lá há 6 anos. Sei exatamente do que precisamos. O que não precisamos é de um bilionário tentando comprar... O que exatamente, Dorian? Minha gratidão? Meu afeto? Não estou tentando comprar nada, protestei. Estou tentando ajudar. Ajudar? Ele riu. Um som amargo que me cortou como uma faca. Ou estou sendo aquele problema adorável de caridade que faz você se sentir melhor sobre toda essa... Ele gesticulou ao redor para o apartamento luxuoso. Riqueza obscena? Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Isso não é justo. Não é justo? Ele pegou sua jaqueta, que havia deixado no sofá na noite anterior. Sabe o que não é justo, Dorian? Descobrir que o homem com quem estou me envolvendo está planejando doar 20 milhões de dólares para meu local de trabalho sem sequer me consultar. Como se eu fosse uma criança que precisa ser surpreendida com um presente caro. Não foi assim. Insisti, sentindo a situação escapar completamente do meu controle. Eu realmente queria ajudar. Se quisesse ajudar, teria me perguntado como. Teria respeitado meu conhecimento, minha experiência. Ele se dirigiu à porta. Mas isso nunca foi sobre ajudar, foi? Foi sobre você se sentindo bem consigo mesmo. Sobre usar seu dinheiro para resolver problemas porque é a única maneira que você conhece. Eli, por favor. Minha voz estava quebrando agora. Não vá assim. Ele parou na porta, seus ombros caídos em uma derrota que partiu meu coração. Sabe qual é a pior parte? Ele disse sem se virar. Por 1 minuto realmente pensei que você fosse diferente. Que houvesse mais em você do que o sobrenome Ashcroft e uma conta bancária. Há mais, sussurrei, embora não tivesse certeza se ele poderia me ouvir. Finalmente, ele se virou, e a dor em seus olhos era quase insuportável de se ver. Prove, ele disse, ecoando suas palavras da noite anterior.
Mas desta vez, não havia desejo em sua voz, apenas desafio. E então ele se foi, deixando-me sozinho em meu apartamento de luxo, com vista para uma cidade que nunca pareceu tão vazia. 3 dias. 3 dias sem ver Eli, sem falar com ele. 3 dias de ligações não atendidas, mensagens não respondidas. 3 dias me sentindo como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada. Meu pai estava furioso comigo por cancelar a doação ao hospital. Sim, eu a cancelei, mas não pelas razões que ele pensava. Não porque concordava com ele, mas porque Eli estava certo. Eu deveria ter conversado com ele primeiro. Deveria ter perguntado como poderia realmente ajudar, em vez de simplesmente assinar um cheque e esperar gratidão. Peguei-me olhando para os tênis que Eli havia deixado em meu apartamento na noite em que dormimos juntos. Tênis rasgados com as palavras "Remember Why" escritas na lateral. Agora eu entendia. Ele os mantinha como um lembrete de por que se tornou médico, de onde veio, de quem é, e de repente, entendi o que precisava fazer. Não usei meu motorista, peguei o metrô até Brooklyn, algo que nunca havia feito antes, e caminhei até o hospital. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Sr. Ashcroft, Dr. Maddox está no plantão da emergência hoje. Devo chamá-lo? Não, respondi. Apenas me diga onde posso encontrá-lo. Encontrei Eli no que os médicos chamavam tanque, a área principal da emergência, onde as macas se alinhavam com pacientes aguardando atendimento. Ele estava examinando uma senhora idosa, falando suavemente em espanhol enquanto verificava seus sinais vitais. Observei-o trabalhar, movendo-se de paciente para paciente com eficiência gentil. Notei como ele sorria para cada um deles, como tomava tempo para ouvir suas preocupações, mesmo em meio ao caos da emergência lotada. Foi então que uma enfermeira me notou. Ela cutucou Eli, apontando discretamente em minha direção. Quando ele me viu, seu rosto se fechou em uma expressão que não consegui ler. Após falar brevemente com outro médico, ele se aproximou mantendo uma distância profissional. Dorian, ele disse formalmente, há algo que posso fazer por você? Podemos conversar? Em particular? Ele olhou ao redor para a emergência lotada. Depois consultou seu relógio. Tenho 5 minutos. Ele me levou até uma pequena sala de descanso vazia. Assim que a porta se fechou, as palavras que ensaiei durante todo o caminho até ali pareceram desaparecer. Eu comecei. Depois parei, reorganizando meus pensamentos. Você tinha razão. Sobre tudo. Ele cruzou os braços, esperando que eu continuasse. Não deveria ter tentado fazer aquela doação sem falar com você primeiro. Foi presunçoso e, sim, talvez eu estivesse tentando me sentir melhor sobre meu privilégio. Respirei fundo. Mas isso não significa que o que sinto por você não seja real. Seu rosto permaneceu impassível, mas vi algo mudar em seus olhos. Nos últimos 3 dias percebi algo, continuei. Toda a minha vida usei dinheiro como substituto para a conexão real. É mais fácil assinar um cheque do que realmente se envolver, realmente se importar. Mais fácil do que ser vulnerável. Dei um passo em sua direção. Mas com você, pela primeira vez, quero ser mais do que meu sobrenome ou minha conta bancária. Quero ser alguém que vale a pena amar pelo que é, não pelo que possui. Dorian, ele começou, mas balancei a cabeça. Deixe-me terminar, por favor. Tirei um envelope do bolso. Isso é minha carta de demissão. Isso o pegou de surpresa. O quê? Estou renunciando ao meu cargo na Ashcroft Corp. Vou usar minha parte na empresa para criar uma fundação. Entreguei-lhe o envelope. Uma fundação que trabalhará diretamente com médicos e enfermeiros para identificar necessidades reais nos hospitais públicos da cidade. Sem publicidade, sem meu nome em qualquer lugar. Apenas fazendo o trabalho que precisa ser feito. Ele pegou o envelope lentamente, sem abri-lo. Por quê? Porque você estava certo. Há mais em mim do que o sobrenome Ashcroft, e quero descobrir quem sou quando não estou me escondendo atrás dele. Hesitei. Então acrescentei. E por que te amo, Eli? Te amo de um jeito que nunca pensei ser possível amar alguém. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Você o quê? Te amo, repeti,
sentindo como se estivesse pulando de um precipício sem paraquedas. E entendo se você não sentir o mesmo ou se não puder me perdoar, mas não pude terminar porque, de repente, os lábios de Eli estavam nos meus, suas mãos segurando meu rosto como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. O beijo foi breve, mas cheio de promessa. Quando ele se afastou, havia lágrimas em seus olhos. Seu idiota, ele sussurrou. Também te amo. Por que acha que fiquei tão magoado? Se não me importasse, teria apenas aceitado seu cheque e seguido em frente. Senti uma onda de alívio tão profunda que meus joelhos quase cederam. Então, ele disse, um sorriso começando a se formar. Acho que vamos precisar conversar sobre essa sua fundação e sobre nós. E sobre como diabos vamos explicar aos meus colegas que estou namorando Dorian Ashcroft. Namorando? Repeti, incapaz de conter meu próprio sorriso. A menos que você tenha uma palavra melhor. Não, respondi rapidamente, puxando-o para mais perto. Namorando é perfeito. É real. Seu pager apitou, quebrando o momento. Ele o verificou e suspirou. Tenho que voltar. Emergência na sala de trauma. Vai, disse, roubando um último beijo. Tenho uma carta de demissão para entregar de qualquer forma. Ele hesitou na porta. Jantar mais tarde. Meu apartamento desta vez, nada de comida de restaurante 5 estrelas entregue por motocicleta. Parece perfeito, respondi. Quando ele saiu, fiquei parado na pequena sala de descanso dos médicos, sentindo como se finalmente pudesse respirar adequadamente pela primeira vez em anos. O caminho à frente não seria fácil. Meu pai ficaria furioso. O conselho, confuso. A imprensa teria um dia de campo. Mas nada disso importava, porque finalmente entendi o que aquelas palavras nos tênis rasgados de Eli significavam. Remember why. Lembrar por que fazemos as escolhas que fazemos. Por que vivemos da maneira que vivemos. Por que amamos quem amamos. E enquanto caminhava pelo corredor do hospital, sentindo o pulso de vida real ao meu redor, soube que havia encontrado meu próprio porquê. Ele usava tênis rasgados, ouvia jazz nos corredores e tinha o sorriso mais genuíno que já vi na vida. Meu porquê era Eli Maddox, o homem que me ensinou que a vida real acontece no chão, não em coberturas de luxo. O homem que me mostrou que o amor verdadeiro não é algo que se possa comprar, mas algo que se constrói dia após dia, escolha após escolha. O homem que fez meu coração disparar, 6 meses depois. Tem certeza que isso é uma boa ideia? Perguntei, olhando nervosamente para o pequeno estúdio de tatuagem na Bedford Avenue. Eli sorriu, entrelaçando seus dedos nos meus. Tarde demais para mudar de ideia, príncipe. Já pagamos o depósito. O apelido, agora carinhoso, não mais uma acusação, me fez sorrir. Além disso, ele continuou, foi sua ideia, lembra? Eu estava bêbado. Protestei sem muita convicção. 2 taças de champanhe na inauguração da nova ala pediátrica. 3 taças. Ele corrigiu com um beijo rápido. E você ficou muito eloquente sobre carregar uma marca permanente de nosso compromisso, se me lembro bem. Corei, lembrando-me vagamente do discurso apaixonado que fiz naquela noite. A inauguração da primeira iniciativa da Fundação Novo Começo. Sim, eu escolhi esse nome de propósito. Havia sido um sucesso retumbante. Médicos, enfermeiras, administradores hospitalares e até mesmo meu pai, ainda relutante, mas gradualmente aceitando minhas escolhas, haviam comparecido. O pequeno apartamento de Eli agora era nosso apartamento. Ainda morávamos em Brooklyn, embora em um lugar um pouco maior. Eu ainda mantinha minha cobertura em Manhattan, mas raramente a usávamos. A vida real, descobrimos, acontecia nos bairros barulhentos, nas ruas movimentadas, em um apartamento que podia não ter vista panorâmica, mas tinha algo muito mais valioso. Um lar. Dorian! Eli! O tatuador nos chamou da recepção. Estamos prontos para vocês. Eli apertou minha mão. Última chance de desistir. Olhei para ele, para o homem que havia virado meu mundo de cabeça para baixo, que havia me ensinado mais sobre vida e amor em 6 meses do que aprendi em 30 anos. Para o homem que ainda usava aqueles mesmos tênis rasgados, embora agora ele os reservasse apenas para ocasiões especiais. Nem pensar.
Respondi. Estou exatamente onde quero estar. Entramos no estúdio de mãos dadas, prontos para adicionar à nossa história. 2 pequenas palavras, uma na parte interna do pulso de cada um, formando uma frase quando estivéssemos de mãos dadas. Remember, no meu. Why, no dele. Para sempre lembrando o que realmente importa. Para sempre lembrando por que nossos corações disparavam. Fim. Se você gostou desta história de amor entre Dorian e Eli, não deixe de comentar e compartilhar. Suas reações são a melhor parte de escrever romances como este.